Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é sexta-feira, 8 de agosto. Veja os destaques da edição de hoje. Corpo de bombeiro que morreu durante um salvamento é enterrado em Igaratá. Atenção à saúde. Mortes por doenças crônicas crescem 43%. Mulheres representam 60% dos participantes do Enem. Domingo é Dia dos Pais e a gente fala sobre a importância do apoio paterno. Quer homenagear o seu pai? Manda uma foto dele para o nosso WhatsApp 997524005 e capricha na mensagem. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A gente começa essa edição do TH+ Notícias falando sobre algo que importa, ou deveria importar, a todo mundo: saúde. E eu te trago um dado importante e que vale como um alerta: 6 milhões de pessoas. Esse é o número de vítimas de doenças crônicas. Em 2 décadas, as mortes por problemas assim cresceram 43%. A Mônica descobriu a diabetes tipo 1 quando tinha 12 anos. Demorou, mas com o passar dos anos, ela foi entendendo a doença e hoje consegue viver normalmente. Eu tinha 12 anos e a fase que a gente está bem saindo, né, para a adolescência, mas eu tinha um suporte que a minha mãe era enfermeira, então ela também tinha um pouco de conhecimento da situação, talvez ainda para o mal, né, porque sempre o primeiro impacto do diabetes ele tem um peso, né, negativo na descoberta, mas depois a gente vai adequando a vida e eu nunca deixei de fazer nada por ter diabetes, inclusive nunca me privei, meus pais nunca me privaram e a gente sempre soube adaptar a vida para que tudo pudesse acontecer da forma mais normal possível. Hoje, uma aliada dela é a tecnologia. Essa é uma bomba de insulina. O sistema reconhece a quantidade de medicamento que precisa ser aplicado no organismo, medindo de forma automática a quantidade de açúcar no sangue. Os pacientes que utilizam o tipo de insulina que é a insulina análoga, de ação rápida e lenta, eles podem fazer essa contagem de carboidrato seguindo uma tabela. Hoje a gente já tem aplicativos no mercado, tem bastante coisa para ajudar o paciente a achar o número de carboidrato que ele vai comer e aí aplicar uma dose de insulina adequada para queimar aquela quantidade de carboidrato. Quando eu estou na bomba, a gente usa apenas um tipo de insulina e quem faz todas essas contas de relação de quantidade de insulina e tal é o equipamento. Mas para manter um equipamento como este não é barato. Os gastos passam de R$3.000 por mês. Realmente, a tecnologia veio para ajudar a trazer mais conforto nesse tratamento e mais precisão também, porque às vezes os cálculos feitos na cabeça, na mão, são diferentes do cálculo feito pelo equipamento, né? Não existe tecnologia que tire o poder que o paciente tem sobre a doença. Então, por mais que a gente tenha todas as tecnologias, tenha todos os acessos, a gente precisa fazer a nossa parte. E talvez é isso que muda quando a gente percebe que a nossa parte é feita pela gente, apesar de tudo, né? Mas, segundo o relatório publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde, as mortes por doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, aumentaram 43% nas Américas desde 2000, atingindo 6 milhões de mortes há 4 anos atrás. Para esse endocrinologista, descobrir a diabetes com antecedência, como a Mônica, ajuda a tratar o paciente com mais rapidez, impedindo a progressão da doença. Diabetes é uma doença em que você tem um aumento da glicose, ou seja, do açúcar no sangue, devido aos adultos à deficiência de ação da insulina ou nas crianças a deficiência de fabricação da insulina. A primeira coisa a fazer é procurar um pronto-socorro, né? Onde pode conferir a glicose no sangue e já iniciar os primeiros passos de tratamento para que não evolua e a criança entre em coma, vá parar na UTI por desidratação grave, porque ocorre uma desidratação grave. Aí depois o pronto-socorro encaminha para o médico endocrinologista. Se for adulto, o endocrinologista adulto
Se for criança, endocrinologista pediátrico. Não é só chegar lá, o médico vai te prescrever a insulina, você vai olhar para sua comida, você vai fazer um exercício físico, não é só isso. Tudo isso tem que estar relacionado e balanceado. Então, quanto mais a pessoa conhece o que ela tem, entende o corpo, mais fácil fica de dominar esse leão, né? De equilibrar esses pratos que a gente tem que equilibrar todos os dias. Eu tenho um outro alerta importante para te dar. É um alerta de golpe que vem lá de Taubaté, mas é importante todo mundo prestar atenção, porque o que acontece em um lugar pode acontecer em outro também, de uma forma muito parecida, inclusive. Seguinte, golpistas estão se passando por médicos veterinários do Hospital Público de Taubaté. Na segunda-feira, a gente recebeu essa tutora, né, a gente chama de responsável pelo animalzinho, e ela relatou que ela havia recebido uma mensagem no sábado de uma pessoa, né, se passando por veterinário, falando que tinha uma alteração no exame desse animalzinho e que ele precisaria de uma medicação, de uma aplicação que ele não teria disponível no VET. E aí, quando ela relatou isso para a gente na segunda-feira, a gente alertou ela, né, que o nosso hospital veterinário aqui de Taubaté, o público da Anclivepa São Paulo, ele funciona somente de segunda a sexta-feira, das 8 às 5, e ele é totalmente público. Então, qualquer tipo, né, de cobrança, seja consulta, exame de sangue, procedimentos, todos são gratuitos. E a gente orientou, né, alertou ela que não era o contato do hospital, que é o WhatsApp que a gente tem, oficial, para conseguir conversar com os tutores, tirarem as dúvidas, e aí a gente orientou que ela fizesse um boletim de ocorrência, que provavelmente era golpe. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do bombeiro que morreu salvando uma pessoa quarta-feira em Jacareí. O velório foi marcado por muita emoção. Valdeci Bezerra da Silva, de 51 anos, deixa 3 filhos e um neto. Atuou por 23 anos no Corpo de Bombeiros da região do Vale do Paraíba. Tinha uma rotina de quem salvava vidas. É a garra do pai e os momentos de união em família que ficam na memória do filho Carlos. O senhor Valdeci, ele tinha diversos nomes, né? Lá dentro de casa era meu pai. Só que fora da casa era o Malibu e vários outros apelidos que meu pai teve. Meu pai foi um cara muito ativo em tudo que ele fazia, cara. No serviço dele, ele sempre foi um exemplo. Dentro de casa, meu pai foi um exemplo. Meu pai não chamava nossa atenção, não brigava com a gente, não brigava com a minha mãe. Meu pai só dava as ordens, exigia da gente o máximo respeito, sempre teve. Meu pai foi um cara de muito respeito e eu só sou grato por ter ele como pai. Valdeci também sempre ajudava quem perdia pertences nas águas da represa de Igaratá. Ele usava técnicas de mergulho para entrar na água e buscar os objetos. Neste vídeo, Valdeci conseguiu recuperar um óculos. O Augusto e o Estevão já receberam a ajuda do Valdeci várias vezes e lembram como o bombeiro era parceiro. Ele encontrava os pertences dos meus clientes. Por exemplo, Buzeira me deu um óculos. Aí, por ter aquele grande apego no óculos, né, eu não queria perder, a mais de 30 metros de profundidade ele conseguiu encontrar meu óculos. Ele colocou todos os itens obrigatórios, mergulhou e, pela toda a honra e a glória do Senhor, ele encontrou. Na terça-feira agora ele me mandou mensagem falando que ia dar um rolê de jet, ia lá em casa para dar uma volta. Eu perdi a chave da lancha, ele achou em questão de 1 minuto. Ele mergulhou, achou a chave da lancha. Era um grande parceiro. Valdeci faleceu na quarta-feira durante o atendimento de uma ocorrência em Jacareí. Ele foi resgatar uma vítima que caiu dentro desta caixa d'água, de 20 metros de altura. O Valdeci foi o primeiro que desceu, juntamente com outro bombeiro. Fizeram toda a estabilização da vítima, montaram o sistema e iniciaram aí a retirada da vítima de dentro dessa caixa d'água. O trabalho de Valdeci dentro do Corpo de Bombeiros fez diferença para a sociedade e para os amigos de farda. Um excelente bombeiro, um bombeiro de primeira linha aqui no Vale do Paraíba, um grande amigo, mais de 20 anos, um cara que sempre trabalhou na atividade operacional. A equipe que estava ontem era uma equipe de referência aqui no Corpo de Bombeiros do Vale, pessoas especializadas. E, infelizmente, o risco está presente na nossa profissão.
Valdeci foi velado e sepultado na cidade onde morava, Igaratá. O sepultamento aconteceu no cemitério municipal da cidade e contou com a presença dos colegas de profissão da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Nascido e criado aqui nessa cidade, ele não merecia nada menos do que isso, né? Essa comoção de todo esse município, essa comoção de todo o batalhão, essa comoção de toda a corporação do Bombeiro e da Polícia Militar. Muita força para a família, para os colegas de farda, é um momento muito, muito, muito difícil. Difícil também foi o que uma mulher viveu agora, ontem. Uma mulher foi agredida pelo ex. A polícia trata o caso como tentativa de feminicídio. É isso mesmo, Marcela. Essa tentativa de feminicídio aconteceu na cidade de Cruzeiro. Um homem de 47 anos tentou agredir uma mulher de 38 anos. Os dois já haviam tido, então, um relacionamento amoroso no passado. E, segundo informações do boletim de ocorrência, este homem entrou ali na casa da mulher para tentar agredi-la. O irmão dela interveio nessa briga, não deixou que ele agredisse a mulher de 38 anos, que inclusive já tinha medida protetiva contra este homem com quem ela tinha se relacionado. O irmão da vítima acabou entrando em luta corporal com este homem, ele conseguiu contê-lo até a chegada da Polícia Militar. Tudo isso aconteceu no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. A vítima e o agressor, eles ficaram feridos, foram encaminhados ao hospital da cidade e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva. Agora, este homem, como ele já tinha passagens por outros crimes, ele acabou ficando preso, então, em flagrante. Letícia Keller, de São José dos Campos, para o TH+ Notícias. Aqui em São José, um homem foi preso por estupro de vulnerável. Esse crime ocorreu ontem no bairro Santa Fé. Segundo informações da Polícia Militar, tudo ocorreu dentro de um coletivo, quando 3 meninas com idade entre 11 e 13 anos informaram ao motorista e ao cobrador que um homem de 41 anos de idade estaria as importunando e que em certo momento ele chegou a passar a mão na parte interna da coxa de uma delas. Neste momento, o motorista parou o ônibus e acionou o 190. Com a chegada da equipe, as menores com seus responsáveis e o autor foram encaminhados para a central de flagrantes, onde o delegado prendeu o indivíduo em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça. Em nota, a Expresso Maringá informou que lamenta o ocorrido e orienta a fazer exatamente o que as jovens fizeram: informar ao motorista e ao cobrador, que têm treinamento e estão preparados para agir em situações como essas. Isabela Toches para o TH+ Notícias. Um adolescente foi apreendido em Taubaté suspeito de roubo no começo de agosto. As investigações apontaram que ele teria colocado droga na bebida de uma mulher para depois roubar os pertences dela. Esse adolescente foi encontrado no bairro Parque Aeroporto e com ele a polícia encontrou o celular da vítima. 6h43. Você que está na fase de vestibular, que está na fase de provas, sabe muito bem, familiares de alunos nessa fase da vida também sabem que tem, no final do ano, a tradicional prova do Enem. Em novembro, tem o Exame Nacional do Ensino Médio. Dados divulgados recentemente mostram que esse ano as mulheres são a maioria. As mulheres correspondem a 60% das inscrições. Nos corredores e nas salas de aula, a presença maior é delas. A Júlia tem 17 anos e tem estudado muito para passar em Direito. Ela vai prestar o Enem para valer pela primeira vez nesse ano. Eu já fiz como treineira uma vez, mas agora é realmente o Enem para valer. E eu fiz como treineira, mas mais assim, porque estava todo mundo fazendo para conhecer um pouco mais da prova, mas agora que é para valer muda o esquema, né? Você já fica um pouco mais nervosa, você já está realmente aplicando para a faculdade, e inclusive para curso concorrido principalmente o estudo dobra a pressão. Para ela, que acabou de sair do ensino médio, é bastante perceptível o foco maior de estudo das mulheres, quando o assunto é passar no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu acho que isso depende muito da idade da pessoa que está fazendo o vestibular. Então, na escola, o que a gente percebe é que as meninas são mesmo mais dedicadas, no geral, do que os meninos. Claro que sempre tem as exceções, né? Mas em relação a foco em sala de aula, prestar atenção, tirar dúvidas, a gente vê que na escola, no geral, são as meninas. No cursinho, eu já vejo que tem um certo equilíbrio, sabe? Os meninos
também estão super focados, até porque o cursinho você decide fazer, né? Então é uma escolha de vida que a maioria das pessoas leva muito a sério. Dados do INEP, divulgados em julho, mostram que em 2025 houve o aumento de mais de 11% no número de candidatos em relação ao ano passado, totalizando quase 5 milhões de inscritos. Desse total, 60% são mulheres. A Gabriela quer passar em medicina e esse ano será a 5ª inscrição dela. Eu espero que dê tudo certo esse ano, eu estou estudando bastante, como sempre eu venho me dedicando há bastante tempo. E não é a primeira prova que eu faço, então eu acredito que eu esteja bem preparada. Eu acredito que tenha mais meninas porque nós somos mais dedicadas muitas vezes, mas claro que tem as exceções também. E principalmente por causa do foco, cuidado, dedicação, eu vejo muito isso na nossa sala. Nas primeiras carteiras também, principalmente, grande parte é dominada assim pelas meninas, mas claro que tem os meninos também. Neste cursinho preparatório que fica em São José dos Campos, dentro das salas de aula e fora delas, quem dominam são as mulheres. E para onde olhamos, lá estão elas, super concentradas. A gente tem aqui uma maioria feminina no curso preparatório extensivo e na medicina. E as meninas, elas procuram mais orientação, isso é fato, para buscar tanto organização de estudos, para buscar suporte emocional. Elas buscam a gente também porque esse momento de preparação acaba engatilhando alguns sentimentos, algumas dúvidas, algumas preocupações, cobranças. E aí a gente tem esse número de mais mulheres procurando a gente. Essa cientista social acredita que esse número elevado de inscrições mostra que as mulheres têm buscado uma melhor colocação no mercado de trabalho, além de direitos iguais. Buscar mais qualificação implica que as mulheres estão pensando mais em si mesmas, pensando em sua autonomia, se qualificando para esse mercado de trabalho que é cruel conosco, que nos dá salários mais baixos, que nós temos que provar 2 vezes mais que somos qualificadas para os mesmos cargos que os homens, né? E com essa procura, essa necessidade de um trabalho e aumento de salário, salários melhores, que não o mínimo. Falando em mulheres dominando aqui, tem muitas mulheres dominando o meu Instagram e mandando mensagem dizendo que estão assistindo a gente aqui, como a Laizir. Ela é de Tremembé e falou: oi, já estou aqui desde que você chegou, amo ver as notícias com você, obrigada. Um beijo para você, muito obrigada pelo carinho e pela companhia na TV e também na internet. Como é que tá o tempo aí em Tremembé, hein? Aqui em São José, hoje à tarde, até que fez calor. Eu até vim trabalhar assim, ó, com blusa de manga curta. Mas a partir de amanhã, as máximas devem cair consideravelmente. A gente já tinha avisado sobre a chegada de uma nova frente fria, vocês se lembram? Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas até segunda-feira. Prepara o casaquinho. Nosso giro começa por São José dos Campos, onde a máxima amanhã não deve passar dos 16 graus. No domingo, os termômetros variam entre 5 e 20 graus e na segunda entre 6 e 21. Tem previsão de chuva para amanhã em Aparecida. Por lá, a máxima no sábado fica em 20, no domingo e na segunda em 21 graus. Quem for passar o fim de semana no litoral vai encontrar chuva no sábado. A máxima em Caraguá não deve passar dos 19 graus. No domingo, os termômetros variam entre 9 e 22 graus e na segunda entre 10 e 21. Para Campos do Jordão, os meteorologistas falam em mínima de 2 e máxima de 17 no sábado. No domingo, as temperaturas variam entre 2 e 13 graus e na segunda entre 4 e 14 graus. Se agasalha se você for passear, hein? Ainda mais se você for para a Serra da Mantiqueira. No fim de semana, com certeza, muita gente vai desfilar pela serra com belos casacos, cachecóis, tricôs. Tem famílias que há décadas se dedicam à fabricação de peças assim que encantam os turistas. No inverno, os acessórios chamam a atenção em Campos do Jordão. Muitos deles saem das mãos e das máquinas do casal Cláudio e Sandra, que estão nesse ramo desde a década de 1980. O crescimento deles e da cidade andam juntos.
Dá para imaginar que tudo começa a partir de uma roca de fio. Pois é, essa matéria-prima é colocada na máquina. Cada máquina produz um acessório diferente e cada uma delas utiliza uma agulha diferente também. Essa aqui é responsável por produzir as toucas. E olha só, aqui a touca já começou a tomar forma, olha que bacana. A próxima etapa é um processo mais artesanal. Cláudio, quantas etapas, precisa passar uma touca até tomar a sua forma? Como é que é o processo por aqui? Isso mesmo, Matheus. Então ela começa aqui nessa máquina. Essa máquina usa uma agulha mais grossa. A gente consegue tecer com 4 fios, né? E aí vem para o acabamento manual. Vários acessórios, incluindo touca de pompom, touca canelada, boinas, cachecóis, golas. Quanto tempo leva ao todo para produzir uma touca, por exemplo? 5 minutos. 5 minutos. Só isso? Uma touca. 5 minutos você consegue tecer uma touca. Toucas, cachecóis e gorros estão por toda parte. E os detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Esse é um cachecol de franja, mais feminino. E é todo manual, feito as franjas tudo manual. E são várias cores também? Várias cores, tem uma variedade grande de cores. Quanto tempo leva para fazer esse detalhe manual aqui? Esse detalhe manual é em média de 10 minutos. Depois de uma semana de trabalho, os acessórios estão prontos para nos aquecer do frio. Olha quanta variedade é produzida aqui nessa fábrica. Cláudio, qual é o sentimento de saber que os seus acessórios são utilizados por tantos jordanenses e turistas, hein? É muito gratificante, Matheus. Quando eu vou para o Capivari, vejo as minhas toucas na cabeça do pessoal, é muito gratificante. E como é que você começou nessa área? Por volta dos anos 80, né? Nós começamos uma coisa meio informal e aí peguei gosto pelo ramo e até hoje estamos produzindo. Hoje em dia nós temos os principais clientes aqui em Campos do Jordão, mas também temos clientes na região serrana do Rio de Janeiro. E você aí de casa percebeu que eu também estou usando um cachecol da TH+SBT? Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Esse cachecol também foi produzido aqui nessa fábrica, nessa máquina aqui. Olha só quantos outros também estão em produção. O mais legal é que acessórios de frio nunca saem de moda, né, Cláudio? Exatamente, Matheus. Acessórios nunca saem da moda. E o cachecol é um item indispensável no frio. Indispensável para nos aquecer. O que pode acabar mudando ano após ano são mais as cores, né, Cláudio? Exatamente, uma cor ou outra mais extravagante, mas o que prevalece é a cor básica. Esse ano o que está em alta? Marrom, mas sempre preto, cores básicas, bege. Mas quem gosta de um laranja, uma cor mais vibrante, também tem essa opção. Também temos. Temos as cores mais extravagantes. Cláudio, muito obrigado por receber nossa equipe aqui na sua fábrica. Sucesso para você e seu negócio, viu? Eu que agradeço, muito obrigado por essa participação. Muito obrigado. E agora você aí de casa já sabe, quando vê um acessório de frio vendendo aqui por Campos do Jordão, já sabe onde eles são produzidos. Tchau, tchau. Que legal. Eu acho tão legal quando eu sei que tem amigos queridos me assistindo. Cláudio Oliveira, um beijo para você. Fico muito feliz que você esteja assistindo a gente aqui no TH Mais Notícias. Alessandro Vergueiro de São José, um beijo para você também. Fiquei feliz de saber que você está assistindo a gente também. Muito obrigada pela companhia. Leia de Caçapava, um beijo para você. A Leia mandou mensagem também no meu Instagram, @mesquita.marcela, dizendo: tô ligada aqui em você, bom fim de semana para você também. Um beijo, Leia. Obrigada pela companhia na TV e na internet. Tem algumas pessoas que já estão mandando para cá mensagens em homenagem ao Dia dos Pais. Se você quiser homenagear o seu pai, pode mandar mensagem para cá. Aí não adianta mandar no nosso WhatsApp, tá bom? No nosso WhatsApp não, adianta sim. Não adianta mandar no meu Instagram, tem que mandar no nosso WhatsApp, que é o 997524005. No WhatsApp já chegou mensagem, eu vou dividir com vocês agora, a gente vai ler juntos. Matheus Freitas. Boa noite, Marcela. Manda um abraço para o meu pai, Gilean, e para o meu irmão, Davi. E ele mandou foto, muito obrigada. Um beijo para vocês todos. Mais uma foto que chegou do Luciano, de São Bento do Sapucaí. Boa noite, Marcela. Esse é o meu pai, Cláudio. Infelizmente, nesse ano vai fazer 6 anos que ele foi morar com Deus. Ô, Luciano, eu sinto muito, aperta o coração quando a gente chega
perto de datas comemorativas, né? Mas eu espero sinceramente que você faça uma linda oração, seja lá qual for a sua religião, para você mandar boas energias para o seu pai. E eu espero que você tenha lindas lembranças com ele para poder celebrar esse Dia dos Pais com muito amor no coração e saudade, claro. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Se você quiser homenagear o seu pai, mandar foto como eles fizeram, mandar uma mensagem carinhosa, o nosso espaço está aberto, tá bom? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. 6h55, eu volto já. Eles não tinham mais esperança, mas encontraram no A Voz da Gente um novo caminho. Dezenas de casos solucionados, tratamentos médicos, cura para quem precisou e buscou ajuda. Programa A Voz da Gente com Solange Moraes também quer ouvir a sua história. Todo sábado, às 1h15 da tarde, na TH+ SBT. Oferecimento Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. TH+ Notícias. Oferecimento Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça. Dia dos Pais no Serra Mar Shop. Acelera coração. A cada R$250 em compras, ganhe um número da sorte. Concorra a R$1.000 em vale compras e uma experiência em Interlagos com seu pai. Consulte o regulamento no site. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Hoje, após tela de sucessos... Amanda Françoso, Débora Rodrigues, Jaqueline Petkovic, fantasia no ar aqui no The Noite. Vocês começaram com o Silvio Santos dirigindo. Sim. Duro foi o dia que ele me mandou no dentista dele, o cara encapou todos os meus dentes e me deixou com o sorriso do Silvio Santos. Posso, por favor, pedir pro Danilo Gentili fazer a nossa coreografia? Hoje, após tela de sucessos, The Noite. Datas comemorativas são uma oportunidade também para a gente refletir, não é verdade? O Dia dos Pais é domingo. Tem quem enche o peito de orgulho para falar do pai. Tem quem se encolha de tristeza por não ter tido uma relação positiva com o pai. E aí, quando chegam datas como essa, é impossível não refletir, não se emocionar de uma maneira ou de outra. Como é que a gente lida com esses sentimentos quando chegam as datas comemorativas? Vamos pedir ajuda para a Gabriela Holanda, que é psicóloga. Tudo bem, Gabriela? Bem-vinda, boa noite. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Obrigada a você pela sua participação. Como que a gente lida com esse sentimento? Vamos começar falando de coisa boa. Quando a gente tem um pai muito querido, muito participativo, isso reflete na vida inteira do filho, porque a gente tem aquela falsa sensação de que só quando é pequenininho você precisa daquela figura, mas não, né? É para sempre. Exato. Nós construímos, né, a relação desde o nascimento. Desde a barriga, né? O bebê já está na barriga da mãe quando o pai já sabe, né, que vai ser pai. Então já começa a construir essa relação, né?
A mãe, ela sente biologicamente, né? Ela já começa a criar o vínculo. Já o pai não, o pai ele começa a construir esse vínculo, né? Então, desde que o bebê nasce, é importante que o pai já comece a participar, né, das atividades aí domésticas, né? Ajudar a mãe nos cuidados, né? Fazer uma troca de fralda, preparar uma mamadeira, levar o bebê para passear, né? E aí essa criança vai crescendo, né? E é importante a participação dele, a construção desse vínculo, para que essa criança seja segura emocionalmente, né? Faz a diferença faz esse vínculo muita desde cedo? diferença, faz muita diferença, né? É muito importante esse contato, o brincar, o conversar, a escutativa desse pai também, né? Que ele vai dar segurança para que essa criança cresça e se torne um adulto seguro, né? Com uma boa autoestima. E quando a pessoa não teve uma boa relação com o pai, ou porque o pai é ausente, ou porque o pai nunca foi muito carinhoso, nunca foi muito ali de se envolver com aquele filho fisicamente e emocionalmente. Como trabalha isso? A ausência desse carinho, desse sentimento, também faz a diferença na vida adulta, Gabriela? Né? Porque nós aprendemos muito com o exemplo. Né? Então, a criança que cresce com o exemplo positivo, né, do pai, então ela vai ter muito a acrescentar, né, na vida dela. Só que existe também esses outros exemplos, né, de pais ausentes, né, infelizmente. Mas existem pessoas que podem fazer esse papel, que podem entrar e cumprir esse papel, né, de trazer essa segurança emocional para essa criança, de fortalecer as relações, né? Então não fica na dependência somente da figura paterna, né? Porque nós temos os casos de filhos que não têm pai, o pai que já faleceu, né? Ou que se separou e foi morar longe, né? Então sempre tem que ter um adulto responsável que construa essa relação aí junto com a criança e dê essa segurança para ela. Você falou de pais que já faleceram. Como que as pessoas lidam com esse sentimento, com essa saudade, com essa dor da proximidade de datas assim? É bem difícil, né? Porque quando chega nessa época, as pessoas lembram, né, com muito carinho, né? Vem toda a lembrança de uma história que foi construída, né? Então, é um momento aí para você, se você tiver vontade de chorar, né? Se tiver com vontade de ver as fotos, né? Recordar esses momentos positivos também, né? Também dá para fazer isso, né? Conversar com alguém, né? A gente não pode guardar aquilo só pra gente, esse sofrimento, né? Então, buscar um colinho aí, um aconchego, né? Alguém que possa te ajudar nesse momento, nesse dia, né? Tão especial. Você comentou também dessa questão de, às vezes, o pai não é participativo, ou separou e não criou esse laço com os filhos, enfim. Algumas pessoas repetem padrões. Eu tive um pai carinhoso, é natural que eu seja carinhoso com o meu filho. Eu tive um pai ausente ou violento, é natural que eu repita o que eu vivi dentro de casa. Mas a gente pode quebrar ciclos quando o exemplo não é positivo. Exato. Deve ser um pouco mais difícil porque você não tem referência, mas você pode encontrar um outro caminho. Você pode, né? Basta você ter vontade, né? Aquilo que eu tive, aquela história que eu tive, que eu vivenciei, não foi positiva para mim. Eu quero construir uma nova história. Então, é onde a pessoa vai buscar ajuda, vai fazer uma terapia, né? Para poder construir com o filho uma relação totalmente diferente, né, da que ele teve com o pai dele. Vamos ver mensagem de telespectador agora? Vamos ver quem que está participando agora? A Cida, de Pindamonhangaba. Boa noite, Marcela. Tudo bem, Cida? Boa noite. Todo dia assisto ao jornal, você é excelente apresentadora. Muito obrigada, a gentileza sua. Esse ano é o 2º ano sem meu pai. Muito triste não tê-lo aqui conosco. Queria pedir a todos que têm pai que amem enquanto os têm e deem valor. Depois que perder é difícil demais. É difícil mesmo. Isso parece clichê em alguns momentos, mas é tão verdadeiro. A gente muitas vezes dá valor quando a gente não tem mais aquela pessoa tão perto, né? E hoje em dia, né, a vida anda tão corrida, né? Pais que trabalham fora, muitas vezes trabalham em outra cidade, né? Trabalham o dia todo, chegam em casa, o filho já está dormindo, né? E aí, como é que eu faço, né? Eu não tenho tempo. Mas chega no final de semana, aquele tempinho, né, de qualidade que você vai ter, vai levar seu filho para passear, leva numa praça,
construa com ele, né, relações saudáveis. Vou fazer uma receita na cozinha, né, vou criar um momento afetivo. Isso vai ser construído, vai solidificar, né, nessa criança, na vida dessa criança, né. Então, não é porque não tem esse tempo, né, todos os dias ali, um tempo dedicado ao filho, né, mas o tempo precisa ser de qualidade, precisa ser efetivo, né, eu preciso estar ali desconectado de tudo e de todos, né, para estar ali com o meu filho. Para de fato aproveitar. Para aproveitar, né, porque realmente, né, a vida é passageira, né, e então eu tenho que pensar no que eu vou deixar aí para o meu filho, né, quais são as memórias que ele vai ter de mim, né? Verdade. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite para você, bom fim de semana. Boa noite, obrigada e excelente Dia dos Pais para todos. Obrigada. A gente continua e fiquei emocionado com a mensagem da telespectadora. A gente continua falando sobre relação entre pai e filho, porque tem quem se inspire no pai, tem quem queira seguir os passos dele, tem quem conte com ele, que sabe que pode voar, porque tem o pai para apoiar. Quando tem incentivo, a caminhada fica menos pesada. Hoje você vai conhecer a história de pai e filho que estão empreendendo juntos aqui em São José. Aqui tem canecas super diferentes e personalizadas, mas o que elas têm em comum é que são feitas pelo Luiz, de apenas 12 anos. Ele é o mais novo empreendedor da família. Os finais de semana dele são diferentes. Ele passa a maior parte do tempo assim, concentrado nos pedidos dos clientes. Desde criança, né? Desde menor que eu, né? Aí, desde menor, já tinha a mente de vender, de ganhar dinheiro. No 5º ano, eu já vendia paçoca, jujuba, fine, bala. Aí, na escola, me barraram de vender paçoca. Fui lá, voltei a vender, me barraram de novo, comecei a vender bala, me barraram. Aí, até que deu a ideia, né, de que as máquinas estavam aqui, deu a ideia de vender caneca. Tudo começou com uma vontade de fazer dinheiro e ajudar em casa há 4 anos durante a pandemia. Essa veia de empreendedor ganhou força quando Lucas, pai do Luiz, decidiu atender os pedidos do filho e apoiar a ideia de comprar a máquina de estamparia. Naquela época, na época da pandemia, né, você fica meio preocupado, que tipo assim, ele vê que estava tudo fechando, tudo meio... E eu vi que eu procurando outras formas de ganhar dinheiro, ele também estava preocupado, porque eu acho que eu quero ajudar meu pai. E aí veio com essa ideia das máquinas. Pai, compra as máquinas para mim e tal, e ficou. E eu falei, não, Luiz, deixa quieto, tipo assim, não tem necessidade e tal. Não, mas eu quero, pai, e tal. Eu falei, então tá bom, acha as máquinas que eu compro. Aí ele andou vendo umas novas, o preço era bem mais caro, né? E aí achou esse rapaz vendendo tudo, igual ele estava contando. E falei, vamos comprar. Fui lá, comprei, deixei, eu falei, agora eu vou... A minha parte, que o Luiz sempre foi assim, foi sempre uma pessoa que ele... Não existe obstáculo para ele, eu vou fazer e pronto, e vai e faz. É nesse cantinho onde acontece a criação das canecas. E com o apoio do pai, o Luiz já atendeu mais de 400 clientes. Dei aquela força para ele, acho que é essa hora que eu acho que o pai tem que incentivar, porque tipo, tem tantos filhos aí na situação tão... O meu tem 18 anos, estão na situação de drogas, coisa, tudo, né? E hoje ele empreendendo, ele ganhando seu dinheiro, e você tá ali para incentivar ele a crescer, poxa, é muito orgulho, tipo assim, como um pai, nessa situação. Essa é a máquina que estampa as canecas. Ela esquenta muito e chega a 200 graus. Por isso, a atividade é sempre supervisionada pelo Lucas. Tem que deixar o tempo passar tudo até o zero, até apitar agora. Agora tem que até apitar. E por aqui, todos ajudam a fazer o negócio dar certo. Uma rede social para divulgar o trabalho foi criada pelo filho mais velho. Assim, uma coisa que todo mundo embarca, e às vezes a gente está todo junto aqui na família reunida, a gente fazendo as coisas. Assim, fica aquela coisa gostosa. Tipo assim, de você estar ali para apoiar e você ver que ele está crescendo e a gente sempre está ajudando, né? E pro pai e a mãe, acho que é uma maravilha, tipo assim, ter um filho assim. E eu sempre vou estar, tipo assim, agora sempre, no comecinho a gente fica meio com o pé no chão, e agora, graças a Deus, ele está conseguindo conquistar seus objetivos aí. E agora, daqui para frente, é só crescer mais no negócio. Só crescer, futuramente ter um espacinho, loja local, né? Eu tenho uma loja, um espaço só para as canecas e eu. Te amo, pai. Te amo, pai. Te amo, pai. Também te amo.
Que bonitinhos. Feliz Dia dos Pais para você, viu? 7h09, pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre estreia aqui no SBT e tem também a nossa Hora da Chefe especial de Dia dos Pais. Volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Atenção, porque tem uma novidade deliciosa chegando no SBT amanhã. É a estreia da 11ª temporada do Bake Off Brasil. A 11ª temporada do Bake Off Brasil vai começar. E eu, junto com a Beck e com o Giuseppe, tô de volta para mais uma temporada linda. São provas desafiadoras que exigem criatividade e habilidade de participantes determinados a conquistar o paladar dos jurados. E nós temos o Darlan, direto de São Sebastião. Ele vem em busca do título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Esse tatuador conta com a sua torcida. Você não pode perder a grande estreia da nova temporada do Bake Off Brasil neste sábado, às 8h45 da noite aqui, na TH mais SBT Vale. Legal demais, né? Coisa boa assim, só no SBT. Sexta-feira, você está terminando a semana de trabalho, assim como eu, né? Contando os minutos para chegar em casa, ou você já chegou em casa, vai começar a relaxar. Para deixar tudo mais leve e saboroso, chegou a nossa Hora da Chefe. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. A receita de hoje, claro, é uma sugestão para que você faça nesse fim de semana especial, que é fim de semana de Dia dos Pais, certo? Certeza, certíssimo. E nada melhor do que adoçar e presentear seu pai com uma sobremesa deliciosa. O que você vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um sorvete de Oreo. Delícia! Vamos aos ingredientes. 500 ml de creme de leite fresco, 20 bolachas de Oreo, uma lata de leite condensado, uma xícara de açúcar e uma colher de manteiga. Essa receita é super fácil. Chegou domingo, Dia dos Pais, acordou, bateu, pôs no freezer, na hora da sobremesa, já está prontíssima para ser servida. Olha. Então vamos lá. Numa batedeira a gente vai adicionar o creme de leite fresco. Nós vamos adicionar o leite, tudo junto. O leite condensado. Nós vamos usar o recheio da bolacha. A gente abriu os biscoitos Oreo, tirou o recheio, reservou o biscoito. Então aqui nós vamos adicionar o recheio da bolacha. Apenas isso e nós vamos bater. Vamos começar devagar, que espirra, e depois a gente aumenta a velocidade. Enquanto isso, numa panela, nós vamos fazer um caramelo para servir em cima, para dar aquele docinho gostoso. Então, nós vamos adicionar o açúcar e vamos deixar caramelizar. Olha, o açúcar já virou caramelo. Nesse momento, a gente coloca a manteiga com sal, tá? Tá. Eu vou diminuir um pouco a densidade da batedeira e vou colocando um pouco da bolacha que eu dei uma triturada nela com as mãos mesmo.
sorvete pronto. A textura dele. Vou mostrar pra vocês. Ó. Esse é o ponto. Esse é o ponto de chantilly, tá vendo? Agora você transfere para uma vasilha e leva pro freezer. Aproximadamente 2 horas, 3 horas já tá pronto, tá bom? Olha, eu já tirei do freezer, eu decorei, né, com um pouco do biscoito que sobrou. Aí a gente pode colocar um pouquinho desse caramelo em cima para dar um tchan. Aí aqui eu tenho uma mini Oreo que eu comprei, mas só para decoração, ó. Você pode deixar decorado assim na mesa ou fazer uma decoração desse jeito. Lindo. Para servir. Eu achei diferente você trazer uma sobremesa para esse fim de semana de Dia dos Pais, porque tem muitas famílias que têm o hábito de fazerem um churrasco, por exemplo, no domingão. O pai gosta de comandar ali a churrasqueira ou fazer um macarrão bem gostoso. E a sobremesa sempre fica aquela dúvida, o que fazer, como fazer. E essa sobremesa é super prática. Rápida, né? E rápida de fazer. Vamos ver se tá gostosa? Vamos lá. Nossa, muito bom. Eu fiz um nossa assim, porque é difícil a gente fazer sorvete em casa. O ponto é difícil de chegar. A gente acredita que levam vários ingredientes, muitos conservantes, por exemplo. Não. E com poucos ingredientes você fez uma sobremesa super gostosa que se você for comprar fora vai pagar uma nota. Vai pagar uma nota. Não é? Amei. Boa, né? Não. Maravilhosa! Amei! Um beijo, feliz Dia dos Pais para os papais que estão me assistindo, nos assistindo. Feliz Dia dos Pais para o seu pai, para o seu marido. Para o seu. Obrigada! Para os papais que estão aqui nesse plano e os que estão lá de cima acompanhando a gente também. Um beijo! Beijo! Até semana que vem. Tchau, tchau! Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Essa receita já está no nosso canal no YouTube, então passa lá para você conferir essa e todas as outras receitas já feitas pela chefe Alessandra Bittencourt. Vamos de mensagem de telespectadores. Tem muita gente mandando mensagem homenageando os papais. A gente não vai conseguir exibir todas as mensagens, mas a gente está lendo todas com muito carinho. Daniele disse o seguinte: boa noite, Marcela. Me chamo Daniele. Eu e minha mãe Cíntia não perdemos o seu programa. Muito obrigada. Essa foto é minha e do meu papai André. Que lindos! Próxima mensagem é da Sandra. Um feliz Dia dos Pais para o meu esposo Marielton. Bom pai, bom esposo e um avô maravilhoso. Amamos você. Que legal! Outra mensagem que eu vou ler é da Fabiana. Boa noite. Aqui com o meu paizão, Cláudio Jorge de Oliveira. Que bacana. Muito obrigada, Fabiana, pela sua participação. A próxima mensagem é do Benjamin. Olá, boa noite, Marcela. Meu nome é Benjamin. Mande um abraço para o meu pai, Demétrios. Assisto você todos os dias. Um feliz Dia dos Pais para todos os papais. Que legal. Tenho certeza, Benjamin, que seu pai vai ficar, ou está assistindo a gente agora, muito feliz com a sua homenagem. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Mensagem que eu vou ler agora é da Daiane. Passando para desejar feliz Dia dos Pais, principalmente para o meu esposo, que escolheu ser pai de coração e doou todo o amor dele, agora com o pacotinho dele. Parabéns, paizão! Parabéns, família! Daiane, um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Eu queria deixar um beijo muito especial para todo mundo que acompanha a gente, mandando mensagem, participando, mandando foto, mandando comentários referentes às matérias que a gente exibe. Essa nossa troca é muito especial. Muito obrigada às pessoas também que participam do jornal pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram, @mesquita.marcela. Agora eu vou descansar no fim de semana, mas segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos, combinado? Antes de encerrar o jornal, um beijo muito especial para o meu pai, Jaime. Feliz Dia dos Pais, pai, eu te amo. E um beijo para o meu marido, que é um pai maravilhoso.
Beijo, Henrique e a Marina, tem muito orgulho de você, eu também, e a gente te ama, viu? Agora, 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Bom fim de semana, feliz Dia dos Pais e até segunda-feira. Tchau!